Olá, bom dia para todos. Tenham todos um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos. Eu estava aqui meditando numa palavra e algo me chamou muita atenção. Porque o que aconteceu naquela época, na época em que o Senhor Jesus esteve aqui na Terra, em forma corpórea, em forma humana, hoje não é diferente. Hoje acontece da mesma forma, do mesmo jeito. E qual é a palavra que Deus me passou, que eu quero também passar para vocês? Não espere nada de ninguém. Não espere aplausos do mundo, porque o mundo não vai aplaudir você. Não espere, fique esperando por ajuda de ninguém, porque ninguém vai te ajudar. Governo não vai te ajudar, político não vai te ajudar, parente não vai te ajudar. Ninguém pode te ajudar, a não ser você mesmo com a sua fé. E principalmente a sua fé pautada em Deus. Porque quando a gente manifesta uma fé em Deus, Ele também se manifesta para a gente. E eu não estou aqui falando de religião, estou falando de fé. Veja o que o texto, as escrituras sagradas falam a respeito do endemoniado de Gadareno. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. Quer dizer, Jesus estava saindo do barco. E um homem foi logo ao seu encontro dos sepulcros. Quer dizer, ele saiu dos sepulcros, esse endemoniado. Estava no cemitério. Um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Quer dizer, aquele homem, ele vivia ali preso a cadeias. Ninguém podia nem o amarrar, nem o prender. Não tinha como segurar ele, porque ele era muito possesso de espíritos. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Então as cadeias para esse homem eram tidas como nada. E os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar. E aí diz, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Então ele vivia se ferindo com pedras. Se batia, se rasgava com as próprias pedras. Não era qualquer demôniozinho, era um demônio brabo. Era o maioral dos demônios ali. Eu acho que esse demônio, para ele estar aqui registrado, a situação desse homem na Bíblia, só estava abaixo do próprio Satanás. Porque esse demônio aqui, ele foi de encontro ao Senhor Jesus. Então, para um demônio ir de encontro ao Senhor Jesus, não era qualquer demônio. Só estava abaixo do próprio Satanás para estar registrado aqui na Bíblia. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia, Jesus falando para ele, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jesus perguntou para aquele espírito. E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Para você ter uma noção, a legião, esse nome aqui dado a esse demônio, era dado aos soldados romanos na época. Uma legião era composta por 6.000 homens. Significa dizer que aqui, esse espírito chamado legião, ele tinha 6.000 espíritos dentro dele. Então não era qualquer demôniozinho, era um demônio brabo. E o demônio pedia-lhe para que não o enviasse para fora daquela província, para fora daquela cidade. Mas eles pediram que era para ele ser enviado para uma manada de porcos. E Jesus assim o fez. Jesus enviou aqueles espíritos, arrancou os espíritos daquele homem, a pedido dos próprios demônios, e lançou eles na manada de porcos. Mas qual que é o teor da mensagem aqui?
Quando aquele homem foi liberto, aqui no versículo 15, depois você medita no texto todo, no versículo 15 do capítulo 5, diz o seguinte: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado. Quer dizer, o homem estava normal já, estava vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Quer dizer, quando o homem estava mal, ninguém ajudava o homem. E não é assim, meu amigo, a tua situação? Talvez você está aí desempregado, está mal, você está passando por uma situação difícil por causa da pandemia. E quem estende a mão para você? Quem estende a mão para você nesse momento? Ninguém. Ninguém está te ajudando. Mas Jesus, o mesmo que expulsou os demônios desse homem aqui, ele também quer te ajudar. Ele quer estender as mãos para você. Ele quer acabar com essa situação que você está vivendo. Você pode não ter ninguém para te ajudar, mas Jesus quer te ajudar nesse dia. E aqui, no texto, diz que aqueles homens que o tinham visto endemoniado, viram ele em perfeito juízo, vestido, e ficaram com medo. E contaram para ele tudo o que havia ocorrido com ele, que ele estava endemoniado, que veio Jesus, tirou os demônios dele e lançou os demônios que estavam nele para os porcos. E aqueles homens, quando contaram isso, não contaram isso com alegria não, porque viram um homem liberto não, contaram isso com indignação. Se você prestar atenção aqui, no versículo 17, diz, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Olha só como é que é o ser humano. Quando você está mal, ninguém te ajuda, mas quando você começa a ficar bem, a mudar de vida, as pessoas não querem você perto delas, as pessoas ficam com inveja, as pessoas começam a te perseguir. Foi o que aconteceu com esse homem. Então, esse é o teor da mensagem que eu iniciei dizendo: não espere nada de ninguém, porque hoje você está mal e ninguém te ajuda. Mas quando você ficar bem, mudar de vida, não espere que as pessoas vão bater palmas para vocês, porque também não vão. Vai começar a inveja quando você começar a se levantar, vai começar a perseguição, vão sair de perto de você, porque ninguém quer ver ninguém bem, meu amigo. Nós vivemos num mundo, infelizmente, dominado por esses espíritos, por espíritos imundos, um mundo cheio de maldição, um mundo que já está condenado. Jesus Cristo disse que o mundo é do maligno. Então não crie expectativa em nada, nem em coisas, nem em pessoas. Se apegue a Deus, se agarre com Deus, porque somente Ele pode te ajudar a sair desta situação. Então fique com essa mensagem. Depois você medita em Marcos capítulo 5, no texto todo, para você entender. Não espere nada de ninguém. Confie em Deus e Ele vai te ajudar. Um abraço para todos, tenham todos um ótimo dia. Fique firme que você vai sair dessa situação. Um abraço.